Bom dia, senhoras e senhores. Essa aula vai ser incrível, mas antes de começar a aula, eu vou te pedir uma coisa. Pega seu papel, sua caneta para anotar todos os detalhes que nós vamos discutir. Essa aula é bastante importante porque nós vamos ver os vídeos das alterações do roubo da subclávia que mencionamos nas aulas anteriores. Se você não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você retome o assunto. Dessa forma, se você ainda tem dificuldade com a anatomia e também em localizar a artéria vertebral com ultrassonografia, retome também as outras aulas. Hoje nós vamos ver e falar de inversão de fluxo da vertebral, hipertrofia da vertebral contralateral, aumento de velocidade de fluxo da artéria vertebral contralateral e estenose da subclávia. Nós sabemos que a vertebral no roubo da subclávia está com o fluxo invertido, mas uma das alterações que chama muito a atenção durante o exame é a presença da hipertrofia da vertebral contralateral. A artéria vertebral normal costuma ter um diâmetro interno de aproximadamente 3 milímetros. No entanto, na hipertrofia, a vertebral tem um diâmetro próximo de 5 milímetros. E para você ter uma ideia da importância deste aumento, 5 milímetros é aproximadamente o diâmetro da artéria femoral e também o diâmetro da artéria renal. Esse mecanismo de hipertrofia é uma forma natural de aumento de fluxo para compensar a vertebral com fluxo invertido. É importante lembrar que o cérebro é um dos órgãos que mais recebe volume de sangue por minuto. E se nós temos uma das vertebrais deficiente pelo fluxo invertido, a artéria basilar, que é resultado da fusão das vertebrais, ficaria com volume de sanguíneo reduzido. Portanto, é esperado um aumento de volume de fluxo pela vertebral com fluxo cefálico para manter o volume de sangue para o cérebro. Durante o exame, é notável que a vertebral está hipertrofiada, pois ela é facilmente identificada mesmo ao modo B. E isso fica muito evidente já no início da nossa avaliação. E se você tiver alguma dúvida, pode rapidamente olhar a vertebral contralateral e notar a diferença que existe no diâmetro entre os lados. Assim como a hipertrofia da vertebral contralateral é um dos sinais de compensação, o aumento de velocidade de fluxo também pode ser encontrado. A artéria vertebral no segmento V2 tem um padrão de velocidade que varia entre 20 e 60 cm por segundo, e na hipertrofia encontramos valores acima de 108. Lembrando que esse limite de 108 é utilizado para corte para avaliar a estenose do ósteo da artéria vertebral. No entanto, este valor, apesar de não ser parâmetro para o segmento V2, nos mostra a relevância desse aumento de velocidade nesse segmento. Esta situação de hipertrofia e aumento da velocidade da vertebral pode ser comparada com uma outra condição clínica, que é a confecção da fístula arteriovenosa para hemodiálise. Após a confecção da fístula arteriovenosa, nós observamos que a artéria doadora de sangue vai passando por um processo de hipertrofia e aumenta gradualmente a velocidade de fluxo sanguíneo. E são essas as alterações que nós estamos descrevendo aqui para a vertebral com hipertrofia. Pessoal, vamos seguindo em frente. Se nós falamos que no roubo da subclávia vertebral sofre devido ao comprometimento de fluxo da subclávia, chegou a hora de mostrarmos e falarmos a respeito desse assunto. Nós já dissemos que a lesão da subclávia pode ser estenose ou oclusão do seu ósteo, e que, com a ultrassonografia, nós podemos sim fazer esse diagnóstico. E agora eu vou falar do passo a passo que você tem que seguir para fazer essa avaliação. Agora, tem uma coisa que parece muito óbvia, mas é importante lembrar. Você só vai avaliar a subclávia se tivermos qualquer comprometimento de fluxo da vertebral. Caso contrário, não precisa. E se tiver alteração de fluxo da vertebral, a sua primeira ação não é utilizar a ultrassonografia, e sim palpar o pulso braquial bilateralmente e ver se realmente há alteração. Porque se tiver alteração de pulso, isso vai reforçar a sua suspeita de comprometimento do fluxo pela lesão da artéria subclávia. Nós sabemos que avaliar o terço proximal da subclávia é muito desafiador. Nós temos 3 obstáculos. O primeiro é a profundidade da subclávia, que limita a ação da ultrassonografia. O segundo é a presença da clavícula, que atrapalha o posicionamento do transdutor e impede a passagem das ondas de ultrassom. E o terceiro é o movimento respiratório. O movimento respiratório desloca o transdutor e também as estruturas que estamos avaliando. E para superar o primeiro obstáculo, que é a profundidade da subclávia, nós vamos deixar o transdutor linear de lado e vamos utilizar o transdutor convexo, que
tem maior capacidade de avaliar os tecidos profundos. Pessoal, antes de mudar para o transdutor convexo, vai mais uma etapa que você deve seguir. Com o transdutor linear, faça a análise espectral do terço médio da subclávia ou até mesmo da braquial e faça essa avaliação para comparar o tipo de onda espectral